O apelo urgente do meu vizinho foi o que abriu uma fenda em todo o meu mundo. Saia daqui enquanto ainda pode. Seu filho e essa esposa dele são a pura maldade, ele disse. Eu perguntei, o que diabos eles fizeram? Ele então me contou uma verdade tão terrível que fez meus joelhos cederem. Um choque tão profundo que quase desmaiei. E essa verdade mudou absolutamente tudo. Mas antes de entrar nisso, me faça um favor e se inscreva no canal. E talvez me diga nos comentários que horas são aí onde você está me ouvindo. Os papéis do contrato do Grupo Sterling estavam espalhados pela minha mesa de cerejeira como um amontoado de folhas mortas de outono. Passei 25 anos construindo a Viana Logística Global do zero. E agora, assim, de repente, eles se foram. Meu café tinha virado uma borra horas atrás, uma película nojenta se formando sobre o líquido frio. Empurrei meus óculos para cima na ponte do nariz e li a carta de cancelamento mais uma vez, como se as palavras pudessem magicamente se reorganizar. Com efeito imediato, afirmava em uma fonte corporativa e fria, 3 milhões de reais em receita anual evaporados no ar. Afundei de volta na minha poltrona de couro gasta, o peso dos meus 68 anos se acomodando profundamente em meus ombros. O sol forte de Belo Horizonte cortava as persianas do meu escritório, desenhando listras nítidas sobre as sombrias demonstrações financeiras. Senti minha mandíbula enrijecer enquanto fazia a matemática sombria. Pelo menos 3 pessoas teriam que ser demitidas. Talvez 4. O toque agudo do telefone cortou o silêncio pesado da tarde. Meu primeiro instinto foi ignorá-lo, deixar ir para a caixa postal. Eu não estava com humor para outro cliente ligando para dar mais um golpe, mas o nome no identificador de chamadas me paralisou. Léo, meu filho, 4 anos. 4 anos desde nossa última conversa de verdade. Desde que ele saiu furioso deste mesmo escritório, sua voz ecoando com acusações sobre minha suposta falta de fé em suas ambições. Eu apenas encarei o telefone, meu polegar hesitando sobre o ícone verde de atender. Alô? Pai. A voz dele estava mais suave, mais hesitante do que eu me lembrava. Eu sei que faz muito tempo, e sei que a culpa é principalmente minha, mas... Prendi a respiração, esperando. O contrato do Sterling de repente parecia um mundo distante. A Clara e eu adoraríamos que você viesse nos visitar. Sentimos muito a sua falta. A foto da minha falecida esposa Eleonora, no canto da minha mesa, pareceu sorrir para mim. Ela sempre dizia que eu era muito teimoso, muito duro com o menino. Quando vocês estavam pensando? Que tal, nesta sexta-feira, poderíamos fazer um jantar fantástico para você? Eu queria te mostrar a casa, e a Clara se tornou uma cozinheira incrível. Ele fez uma pausa, e as próximas palavras foram as que eu esperei 4 anos para ouvir. Eu te devo um pedido de desculpas, pai, pelo jeito que tudo terminou entre nós. A lembrança daquela briga voltou com tudo. Léo, então com 36 anos, exigindo 100 mil reais para investir em algum tipo de aplicativo social revolucionário. Ainda consigo ver seu rosto contorcido de raiva quando eu recusei. Quando eu disse a ele que era hora de arrumar um emprego de verdade, de parar de correr atrás de sonhos impossíveis. Você nunca acreditou em mim, ele gritou. Eu acredito em suor e trabalho duro, eu gritei de volta, não em alguma fantasia de ficar rico rápido. A porta do escritório bateu com uma força que fez as janelas tremerem. A foto da Eleonora chegou a cair da parede naquele dia. Eu também senti sua falta, filho, eu disse, as palavras parecendo arranhadas e estranhas na minha garganta. Vou dirigindo na sexta de manhã. Sério? Isso é incrível, pai. Estamos morando na Barra da Tijuca agora. Vou te mandar o endereço por mensagem. Barra da Tijuca. Parecia que o menino tinha se dado bem. Talvez eu estivesse errado o tempo todo. Talvez a sabedoria gentil da Eleonora estivesse certa, como tantas vezes esteve. Depois que desligamos, fiquei sentado ali no silêncio por um bom tempo. O contrato do Sterling ainda estava lá, um monumento ao meu fracasso, mas parecia menor agora, menos catastrófico. Família era mais importante que negócios. Sempre foi. Fui ao meu quarto e peguei minha mala boa, a que Eleonora e eu usávamos para nossas escapadas de aniversário. Da minha cômoda, peguei o Omega Speedmaster que eu estava guardando para uma ocasião especial.
Léo sempre admirou aquele relógio. Para a Clara, selecionei o delicado colar de safiras que Eleonora usou em nosso casamento. Ela gostaria que ficasse na família. Era uma longa viagem, cerca de 8 horas se eu saísse cedo. Dobrei minhas roupas cuidadosamente na mala, minhas mãos mais firmes do que estiveram durante toda a semana. Meus problemas de negócios podiam esperar. Meu filho estava estendendo a mão, e desta vez o orgulho não ficaria no meu caminho. Levei minha bagagem para o Omega, meu velho Omega 1998 que tinha sido meu fiel companheiro por décadas. Os assentos de couro estavam rachados e gastos, mas pareciam uma poltrona velha e confortável. Enquanto colocava as malas no porta-malas, o sol poente pintava o céu de Belo Horizonte em tons de laranja ardente e roxo profundo. Amanhã eu veria o Léo. Amanhã, finalmente começaríamos a consertar o que havia sido quebrado. Coloquei a última mala no porta-malas e olhei para o oeste, em direção ao horizonte onde o Rio de Janeiro esperava. A manhã de sexta-feira rompeu com a clareza nítida do ar das montanhas. Eu estava dando ré no Omega para fora da garagem às 9 horas em ponto, seu motor antigo roncando contente. No meu retrovisor, Belo Horizonte encolhia atrás de mim, uma cidade de aspirações construída contra o pano de fundo da Serra do Curral. A estrada se desenrolava diante de mim como uma fita cinza de possibilidade. A BR-040. Tinha sido meu caminho para inúmeras viagens de negócios, mas esta era diferente. Esta era movida pela esperança, não pelo dever. Ajeitei o espelho retrovisor e encontrei meu próprio olhar vendo uma ânsia em meus olhos que eu não via há anos. O rádio ganhou vida quando entrei na rodovia, uma estação de rock clássico enchendo o interior do carro, e me peguei cantarolando junto. O ar-condicionado travava uma batalha perdida contra o sol crescente, enquanto as montanhas davam lugar às colinas e ao interior de Minas Gerais. Ao meio-dia, eu estava no coração da zona rural, uma vasta extensão onde as cidades eram pouco mais que um posto de gasolina e uma lanchonete de beira de estrada. A paisagem era uma paleta de pintor de ocre e ferrugem, com uma ou outra árvore desafiadora buscando um céu de um azul impossível. Este trecho da estrada sempre me fazia pensar na Eleonora. Ela adorava essas viagens. Dizia que o vasto vazio limpava sua cabeça. Todo esse espaço, ela costumava dizer, com a mão sobre a minha no console central, dá uma chance para sua alma respirar. Uma memória me veio sem ser convidada. Léo, talvez com 10 anos, pulando no banco de trás deste mesmo carro enquanto íamos para a Serra do Cipó para um fim de semana de pescaria. Eleonora tinha embalado comida suficiente para alimentar um pequeno exército, certa de que enfrentaríamos a fome na natureza selvagem a apenas 1 hora de nossa casa suburbana. Pai, quando eu vou poder aprender a dirigir? Léo perguntou, sua cabeça aparecendo entre nossos assentos. Quando seus pés alcançarem os pedais, sem você precisar sentar numa pilha de listas telefônicas. Eu ri. Não é justo. O pai do Jason deixa ele dirigir no sítio deles. Bem, o pai do Jason tem mais terra aberta e menos policiais rodoviários para se preocupar. Na represa, eu o ensinei a arremessar a linha, suas pequenas mãos agarrando a vara de pescar com uma concentração feroz. Eleonora tirou uma foto nossa segurando uma truta que era, para ser honesto, pequena demais para levar, mas posamos com ela como se tivéssemos acabado de pescar um marlim. Mais tarde, ela riu tanto que chorou enquanto nos atrapalhávamos para acender nossa pequena fogueira. Vocês dois não conseguiriam acender uma fogueira para salvar suas vidas, ela ofegou entre as crises de riso. Estamos aprimorando nossas habilidades essenciais de sobrevivência. Eu protestei, embora estivesse rindo junto com ela. Aqueles foram os bons anos. Antes do mau humor adolescente, antes das discussões sobre a faculdade, antes da briga amarga sobre negócios que finalmente nos separou, quando tudo ficou tão complicado. O medidor de combustível estava baixo, então parei em uma parada empoeirada perto de 3 Rios. O senhor atrás do balcão ergueu os olhos de suas palavras cruzadas quando entrei, o suor brotando na minha testa apesar do ar-condicionado no máximo. Indo pro Rio ver a família, ele perguntou enquanto registrava minha gasolina. Meu filho, não o vejo há alguns anos.
Um sorriso vincou seu rosto envelhecido. Família é a coisa mais importante que existe. O senhor está fazendo a coisa certa. Sua simples validação pareceu um copo de água fresca. Voltei para o Ômega com um passo mais leve. A divisa do estado do Rio de Janeiro apareceu por volta das 3 da tarde, marcada pela barreira fiscal e pela primeira visão de palmeiras. A paisagem começou sua lenta mudança do marrom do interior para o verde irrigado. O trânsito começou a engrossar à medida que me aproximava da enorme mancha urbana do Rio, e carros de luxo começaram a superar os sedãs e caminhões comuns. Meu velho Ômega de repente pareceu deslocado entre os Porsches e Teslas reluzentes que zigue-zagueavam pelas pistas ao meu redor. O dinheiro da Barra, ao que parecia, era um bicho diferente do dinheiro de BH. O GPS do meu celular me guiou por bairros cada vez mais opulentos. Gramados perfeitamente aparados substituíram os jardins mais simples. Vislumbres de piscinas azul turquesa brilhavam por trás de cercas vivas imponentes. Este era o mundo de Léo agora, um universo distante do tranquilo subúrbio de classe média de Belo Horizonte, onde ele aprendeu a andar de bicicleta. Eu o havia segurado, meu foco implacável na praticidade e no trabalho duro havia sufocado seu potencial? Talvez seu sucesso fosse a prova de que eu estava errado. Talvez o menino que criei só precisasse de mais espaço para crescer do que eu jamais estive disposto a dar. O trânsito ficou lento enquanto eu navegava pelas ruas sinuosas da Barra. Tive um vislumbre fugaz de mansões palacianas que eu só tinha visto em revistas. Minhas palmas estavam suadas no volante, e não era só pelo calor. A voz do GPS anunciou a distância em metros agora, não em quilômetros. Em 300 metros, vire à esquerda na Avenida das Américas. Meu coração começou a bater um pouco mais rápido. 4 anos de silêncio estavam prestes a terminar. Verifiquei meu reflexo no espelho, tentando ajeitar meu cabelo grisalho e endireitar meu colarinho. As caixas embrulhadas para presente estavam no banco do passageiro, um símbolo tangível da minha esperança. Em 150 metros, vire à esquerda na Avenida das Américas. A casa que apareceu diante de mim era uma mansão modernista branca que parecia ter sido arrancada das páginas de uma revista de design. Enormes janelas do chão ao teto refletiam o sol do fim da tarde, criando uma exibição estonteante de luz e vidro. Uma entrada circular contornava uma escultura contemporânea que parecia uma fita de metal torcida. Palmeiras imponentes se erguiam como sentinelas guardando o gramado impecável. Estacionei o Ômega e fiquei sentado por 1 minuto tentando absorver tudo. Léo tinha se dado mais do que bem. Este era um nível de riqueza que eu mal conseguia compreender, e certamente nada que minha empresa de logística jamais poderia ter proporcionado. Uma estranha mistura de orgulho e intimidação se agitava em meu estômago enquanto eu pegava os presentes do banco do passageiro. A porta da frente era uma laje maciça de madeira escura, com ferragens de cromo polido que brilhavam como joias. Apertei a campainha e ouvi uma série de sinos suaves e melódicos ecoarem de dentro. Uma melodia que provavelmente custou mais do que meu primeiro carro. Através dos painéis de vidro fosco, eu podia distinguir as formas borradas dos móveis e a sugestão de um interior grandioso, mas não ouvi passos. Esperei, ajustando minha gravata e alisando a frente da minha camisa. O calor do Rio parecia diferente aqui, úmido e pesado, com o cheiro de sistemas de irrigação e cloro. Depois do que pareceu 1 minuto inteiro, bati, meus nós dos dedos fazendo um som sólido contra a madeira. Léo? Clara? Sou eu, o pai. Minha voz soou pequena na rua silenciosa e vazia. Apenas o silêncio respondeu. Verifiquei meu celular. 15h45. Talvez estivessem presos no trânsito. Talvez estivessem fazendo uma compra de última hora para o jantar. Toquei a campainha de novo, segurando-a por um pouco mais de tempo desta vez. A melodia cara tocou para dentro da casa vazia. Uma pequena cúpula escura perto do topo da moldura da porta piscou uma pequena luz vermelha. Uma câmera de segurança. Estava me observando. Dei um pequeno e desajeitado aceno para ela, me sentindo um idiota. Alô? Tem alguém em casa? O silêncio se estendeu.
quebrado apenas pelo suave borbulhar da fonte escultura e pelo zumbido distante de um soprador de folhas em algum lugar na rua. Decidi andar pela lateral da casa, os sacos de presente parecendo cada vez mais pesados em minhas mãos suadas. O quintal era um oásis, com uma piscina de borda infinita cintilante, móveis de pátio elegantes e uma cozinha externa reluzente que parecia nunca ter sido usada. Através de uma parede de portas de vidro deslizantes, eu podia ver uma sala de estar que parecia o lobby de um hotel de luxo. Tudo estava impecável, tudo era caro e tudo estava vazio. A porta dos fundos estava trancada. Voltei para a frente, meu coração começando a afundar. Peguei meu celular e disquei o número de Léo. Chamou e caiu na caixa postal. Você ligou para Léo Viana. Deixe uma mensagem. Léo, é o pai, eu disse, tentando manter a preocupação fora da minha voz. Estou aqui na casa, como combinamos. Onde você está? Me liga. Tentei o número da Clara em seguida, embora eu só tivesse falado com ela algumas vezes em breves chamadas de feriado. Oi, aqui é a Clara. Não posso atender agora, mas por favor, deixe uma mensagem. Clara, é o Arthur. Estou aqui para o jantar. Por favor, me ligue de volta. A rua estava completamente silenciosa, exceto por uma equipe de jardinagem trabalhando em uma propriedade do outro lado. Um carro de segurança particular passou, o motorista me dando um olhar longo e desconfiado que me fez sentir como um invasor. Sentei-me nos degraus da frente, colocando os presentes ao meu lado. O concreto polido ainda estava quente do sol. Isso tinha que ser algum tipo de mal-entendido, uma simples confusão. As pessoas não convidam seu pai distante para um jantar de reencontro e depois simplesmente não aparecem. Onde aparecem? Meu celular permaneceu em silêncio, sem chamadas, sem mensagens. O barulho alegre da fonte estava começando a me irritar. 4 horas vieram e se foram. Depois, 5. O sol começou a baixar e as sombras se alongaram. A sombra em que eu estava sentado desapareceu, deixando-me exposto nos degraus como uma bagagem abandonada. O suor estava encharcando as costas da minha camisa. Meus sapatos sociais bons pareciam apertados e quentes. As outras mansões na rua estavam igualmente silenciosas, com portões fechados e entradas de carro vazias. Era o silêncio peculiar da riqueza extrema, um mundo isolado do barulho da vida comum. Eu nunca me senti tão deslocado. Talvez eu tivesse entendido o dia errado. Talvez ele tivesse dito próxima sexta-feira. Mas não, eu tinha certeza de que ele disse esta sexta. Minha ânsia de reconciliação não me fez inventar a data. Um sentimento familiar de decepção começou a se instalar em meu peito. A mesma dor oca que senti quando Léo perdeu minha festa de 65 anos. A mesma que senti quando ele não apareceu no velório da Eleonora. Era um padrão, repetindo-se apesar de minhas esperanças tolas. Levantei-me, meus joelhos rangendo em protesto. Os sacos de presente de repente pareceram ridículos, pesados com meu próprio otimismo ingênuo. Era hora de ir, hora de aceitar que algumas pontes são apenas cinzas. Os 4 anos de silêncio haviam cavado um cânion entre nós, largo demais para ser atravessado por um único telefonema. Meu velho Omega me esperava na entrada, fiel como sempre. Eu poderia estar de volta à estrada em minutos, de volta a Belo Horizonte pela manhã, de volta ao meu próprio mundo, onde pelo menos eu entendia as regras. Eu estava procurando minhas chaves quando a voz de um homem cortou o ar. "Espere! Não entre aí!" Veio de trás de uma cerca viva alta e perfeitamente esculpida. Virei-me, quase derrubando os presentes, enquanto um homem magro de uns 50 anos emergia, segurando um aparador de cerca-viva elétrico. Seu cabelo estava uma bagunça, e seus óculos grossos escorregavam por seu nariz suado. "Com licença", eu disse, me apoiando no metal quente do meu carro. Ele lançou um olhar nervoso para a casa de Léo, depois de volta para mim. "Senhor, você precisa sair daqui, agora mesmo. Essas pessoas, elas são perigosas." O homem usava uma camisa polo manchada de grama e luvas de trabalho sujas. Sua energia frenética era perturbadora, mas suas palavras enviaram um arrepio genuíno pela minha espinha. "Esta é a casa do meu filho", eu disse, minha voz firme. "Acho que você está confuso." Seu rosto ficou flácido de horror. "Seu filho?
Oh, meu Deus! Você deve ser o pai de quem eles estavam falando. Gelo fluiu por minhas veias, um contraste gritante com o ar úmido do rio. Do que você está falando? Quem estava falando de mim? Ele largou o aparador e deu um passo mais perto, sua voz baixando para um sussurro conspiratório. Seu filho e a esposa dele. Eles mataram o pai dela, envenenado pelo dinheiro. Isso é impossível, eu disse, as palavras saindo altas demais. Você está enganado. 15 milhões de reais de herança, ele sibilou. Ele morreu uma semana depois de jantar com eles, assim como você está prestes a fazer. Minhas pernas pareciam feitas de areia. Isso é loucura. Meu filho nunca... Ele estava em plena forma quando veio visitá-los. Uma semana depois, está morto. A mão do homem tremia. Eu sou o Jorge, a propósito. Moro bem ali. Ele gesticulou para a casa ao lado. Tenho observado eles desde que aconteceu. As pessoas morrem de causas naturais o tempo todo, argumentei, mas minha própria voz soou fraca e pouco convincente. Causas naturais geralmente não envolvem você vomitando as tripas na entrada da garagem, Jorge retrucou, seus olhos dardejando para as câmeras de segurança na casa de Léo. Os outros vizinhos o viram. Ele saiu daqui branco como um fantasma, passou mal antes mesmo de chegar no carro. O saco de presente para a Clara escorregou da minha mão, caindo no asfalto quente com um baque surdo. O papel de presente caro parecia absurdamente alegre na luz dura da tarde. Você está me dizendo que meu filho é um assassino? A pergunta parecia um objeto estranho na minha boca. Estou te dizendo para ir embora antes que você acabe sendo o próximo pagamento deles, disse Jorge, já se afastando em direção à sua cerca viva, apavorado de ser visto. Aquela mulher, a Clara, há algo de errado com ela. E seu filho, ele está diferente. Ele mudou desde que a conheceu. Meu coração batia como um tambor contra minhas costelas. 4 anos de silêncio de repente pareciam muito, muito mais sombrios. E se Léo tivesse mudado? E se o problema financeiro que eu me recusei a ajudá-lo tivesse o empurrado para algo monstruoso? Como você sabe sobre a herança? Gritei. É uma comunidade pequena por aqui. As pessoas falam. O pai dela era podre de rico. Morava sozinho lá em Petrópolis. Um setentão saudável. Jogava tênis 3 vezes por semana. A voz de Jorge era quase um sussurro agora. Um jantar com o novo genro e a filha. E pronto. Ele se foi. A parte do meu cérebro que construiu um negócio calculando riscos começou a conectar os pontos. Um parente rico e mais velho, um casamento recente, uma morte súbita logo após uma visita familiar. O padrão era assustadoramente lógico, mas este era o Léo, meu filho, o garotinho que ensinei a pescar, o menino que chorou por uma semana quando seu hamster morreu, o adolescente que uma vez trouxe para casa um gato de rua porque parecia solitário. Eu tinha que te avisar. Eu não conseguiria viver comigo mesmo se algo acontecesse, disse Jorge, mas isso é tudo que posso fazer. Ele pegou seu aparador de cerca viva e recuou para sua própria propriedade, lançando um último olhar medroso para as câmeras que estavam gravando silenciosamente nossa conversa. Espere, chamei atrás dele. E a polícia? E a polícia o quê? Ele respondeu. Gente rica morre. Acontece. Sem provas claras, não há investigação. Ele parou em seu portão. Apenas não coma nem beba nada que eles te derem. Nenhuma coisinha. E pelo amor de Deus, não passe a noite. Eu o vi desaparecer atrás de sua cerca viva, deixando-me sozinho com um enxame de perguntas que estavam revirando meu estômago. A entrada da garagem, de repente, parecia a superfície de um fogão quente. Andei de um lado para o outro ao lado do Omega, minha mente a mil. Jorge tinha que estar errado. Tinha que estar. Um vizinho paranoico com um rancor. Meu filho não era um assassino. O menino que não suportava ver um pássaro morto na calçada não poderia envenenar outro ser humano por dinheiro. Poderia? Inclinei-me e peguei o presente caído, o colar de safiras que Eleonora tanto estimava. Era para ser uma oferta de paz, um símbolo de que eu estava pronto para confiar em meu filho novamente. Agora parecia um monumento à minha própria tolice. 4 anos. 4 anos de silêncio depois de brigarmos por dinheiro. O que Léo havia se tornado nesse tempo? A memória de nossa última briga parecia diferente agora, mais sinistra. O desespero em sua voz quando ele pediu aqueles 100 mil reais. Eu preciso disso, pai.
Todo o meu futuro depende disso. O olhar selvagem e frenético em seus olhos quando eu disse não. Você vai se arrepender de não ter acreditado em mim. Na época, eu interpretei como a birra de um homem-criança mimado. Agora, soava mais como uma ameaça. Tentei o número de Léo novamente. Foi direto para uma caixa de mensagens cheia. O telefone da Clara apenas chamou e chamou. Onde eles estavam? Se este era um convite genuíno, por que não estavam aqui? Por que me deixaram sentado em sua porta por quase 3 horas? A mansão modernista pairava sobre mim, suas linhas brancas e limpas não mais parecendo impressionantes, mas frias e ameaçadoras. As câmeras de segurança pareciam menos proteção e mais vigilância, suas pequenas luzes vermelhas piscando como os olhos fixos de um predador. Quantas outras pessoas aquelas câmeras assistiram em suas horas finais? A voz de Eleonora ecoou em minha cabeça. Você é muito duro com ele, Arthur. O Léo tem a sua garra, mas não tem a sua paciência. Cuidado para não o pressionar demais. Eu o havia empurrado para isso? Minha recusa em apoiar seus sonhos, minha crítica constante, criaram o tipo de desespero que leva um homem ao assassinato? Era insano. As pessoas não matavam a própria família por dinheiro, exceto que matavam. Estava no noticiário toda semana. Disputas de herança, apólices de seguro de vida, pais idosos encontrados mortos em circunstâncias misteriosas. Apoiei-me no capô quente do Omega. O sol do fim da tarde era implacável, mas eu mal notei. Meus pensamentos eram uma tempestade caótica. Se Jorge estivesse certo, então Léo e Clara me convidaram aqui com a intenção de me matar. A voz suave e apologética do filho no telefone, a conversa sobre sentir minha falta e querer recomeçar, era tudo mentira. Uma performance cuidadosamente construída para me atrair para a teia deles. Mas se Jorge estivesse errado, se ele fosse apenas um vizinho louco, então eu estava aqui me entregando a fantasias paranoicas, prestes a arruinar minha única chance de consertar as coisas com meu filho. 15 milhões de reais foi o que Jorge disse que Clara herdou. O suficiente para comprar este palácio, o suficiente para financiar o estilo de vida extravagante de Léo, o suficiente para fazer todos os seus problemas de dinheiro desaparecerem para sempre, o suficiente para matar. Meu telefone vibrou no meu bolso, meu coração deu um pulo, mas era apenas uma mensagem do meu encarregado em Belo Horizonte, perguntando sobre a conta do Sterling. Minha vida normal, o mundo do frete e da logística parecia a 1 milhão de quilômetros de distância. Verifiquei a hora, quase 17h45. O sol estava se pondo em direção ao Pacífico, banhando as mansões da Barra da Tijuca em uma luz suave e dourada. Era bonito e mortal, como tudo mais aqui. Ouvi o zumbido baixo de um motor de carro à distância, se aproximando. Meu pulso saltou. Alguém estava subindo a rua. O som do motor era suave e caro. O ronronar de uma máquina alemã de ponta, não o ronco familiar do meu velho Omega. Eu tinha cerca de 30 segundos para fazer uma escolha. Entrar no meu carro e ir embora, cimentando minha desconfiança em meu próprio filho para sempre. Ou ficar, colocar um sorriso no rosto e abraçar Léo quando ele chegasse, potencialmente caminhando direto para o meu próprio túmulo. Um Porsche prateado virou na entrada e eu tive que decidir se corria pela minha vida ou cumprimentava meu filho com um abraço. O motor do Porsche morreu com um ronronar suave, estacionando diretamente atrás do meu Omega empoeirado. Os vidros eram fortemente escurecidos, escondendo os ocupantes por um momento que pareceu se estender por uma eternidade. Forcei meu rosto no que esperava ser uma imitação passável de um sorriso aliviado, mesmo enquanto meu coração martelava contra minhas costelas. A porta do lado do motorista se abriu. Léo emergiu, vestido com roupas que eu nunca o vi usar, muito menos pagar. Um blazer sob medida, uma camisa de seda, mocassins de couro italiano que provavelmente custavam mais do que a prestação mensal do meu apartamento. Ele parecia bem-sucedido, polido, nada como o homem frustrado que me implorou por dinheiro 4 anos atrás. Pai, sua voz estava cheia do que parecia ser um calor genuíno enquanto ele caminhava em minha direção com os braços abertos. Eu sinto muito, muito mesmo por te fazer esperar. O trânsito voltando do centro estava um inferno. Um inferno. Foi uma escolha deliberada de palavras ou apenas uma coincidência cruel? Tivemos que resolver algumas questões legais.
ele continuou, me puxando para um abraço que pareceu ao mesmo tempo dolorosamente familiar e assustadoramente estranho. Coisas chatas, você sabe como são os advogados. Questões legais, como testamentos, talvez, planejamento de herança. Eu o abracei de volta, minha mente a mil, catalogando cada detalhe. A porta do passageiro se abriu e Clara saiu. Ela parecia ter acabado de sair de uma sessão de fotos. Cabelo loiro perfeitamente penteado, um vestido de grife que se agarrava à sua silhueta esguia e uma bolsa que provavelmente custou mais do que a entrada de uma casa pequena. Ela se movia com a elegância praticada de alguém que sabe que está sendo observada. Arthur, ela arrulhou, deslizando em minha direção com os braços estendidos. Seu sorriso tão brilhante e artificial quanto um cenário de filme. Você é ainda mais bonito pessoalmente. O Léo me mostrou tantas fotos antigas da sua família. Ela colocou a mão no meu braço, um gesto que teria parecido amigável apenas algumas horas atrás. Agora fez minha pele arrepiar. Procurei em seu rosto por qualquer sinal de culpa, qualquer fenda em sua fachada perfeita. Mas tudo o que vi foi um charme polido. Espero que esteja com fome, ela continuou. Estive na cozinha a tarde toda. Fiz seus pratos favoritos. O Léo me contou tudo sobre seu amor por bife Wellington e os pãezinhos da Eleonora. Como ela sabia dos pãezinhos da Eleonora, Léo deve ter contado. A intimidade daquele detalhe, usado neste contexto, pareceu uma profanação. A viagem não foi muito ruim, foi, pai? Léo perguntou, olhando para minha aparência cansada da estrada, com o que parecia ser preocupação real. 8 horas é uma viagem longa, especialmente neste calor. Não foi tão ruim, consegui dizer, minha própria voz soando distante e estranha. O velho Omega ainda funciona como um sonho. É um clássico, disse Léo, passando a mão sobre a pintura desbotada do carro com um sorriso afetuoso. Lembra quando você me ensinou a dirigir neste carro? Eu estava com tanto medo de arranhá-lo. A memória era real, era calorosa e inocente, e pertencia a outra vida, antes que a suspeita e as alegações de assassinato tivessem envenenado tudo. Peguei os sacos de presente do capô do meu carro, minhas mãos tremendo levemente. Eu trouxe uma coisinha para vocês. Pai, você não precisava, disse Léo, seus olhos se iluminando com o que parecia ser um deleite genuíno. Você estar aqui é o único presente que precisamos. Clara bateu palmas, como uma criança animada. Oh, que atencioso. Mas primeiro, vamos entrar e sair deste calor. Você parece corado. Tenho uma jarra de chá gelado fresquinho esperando por você. Chá gelado. Minha garganta estava seca como osso por horas de calor e estresse, mas o aviso de Jorge gritava em minha mente. Não coma nem beba nada que eles te derem. Eles me flanquearam enquanto caminhávamos em direção à enorme porta da frente, Léo insistindo em carregar uma das minhas malas. Clara tagarelava sobre suas reformas e a vizinhança. Eles eram os anfitriões perfeitos, recebendo um pai amado em sua casa. A porta da frente se destrancou com um zumbido eletrônico silencioso. Um teclado, não uma chave. Um sistema de segurança caro e de alta tecnologia. O tipo projetado para manter as pessoas do lado de fora, ou para mantê-las dentro. O interior da casa era de tirar o fôlego, pisos de mármore reluzentes, lustres de cristal e móveis de design minimalista arranjados com uma precisão quase estéril. A arte nas paredes parecia pertencer a uma galeria. Cada objeto gritava dinheiro, dinheiro novo, o tipo de riqueza que aparece da noite para o dia. E levanta perguntas. Fizemos algumas melhorias desde que nos mudamos, disse Léo. Uma nota de orgulho em sua voz enquanto me dava um tour. Reformamos a cozinha completamente. A Clara tem gostos muito específicos. Gostos específicos, pensei, ou necessidades específicas. Um espaço projetado para privacidade e controle sobre o que vai na comida. É magnífico, eu disse, e era verdade. Vocês dois certamente se deram bem. Tivemos sorte com alguns investimentos, disse Léo vagamente, em um tom que deixava claro que o assunto estava encerrado. Venha, deixe-me mostrar a sala de estar. A vista do vale lá de trás é incrível. Eles me levaram para o interior de seu palácio, suas vozes um fluxo constante de conversa alegre. Seus movimentos eram tão casuais, tão confiantes. Se tudo isso era uma atuação, era a performance mais impecável que eu já tinha visto.
E se fosse real, então Jorge era apenas um velho paranoico. Mas enquanto eu o seguia para dentro da casa, parecia menos um lar e mais uma armadilha lindamente projetada. E eu não conseguia afastar a certeza arrepiante de que estava sendo levado para a cozinha onde Eleonora costumava cantarolar enquanto cozinhava nossos jantares em família, um lugar agora potencialmente reaproveitado para o meu assassinato. A melodia favorita de Eleonora me seguiu até aquela cozinha reluzente e estéril, como um fantasma de uma vida que eu não reconhecia mais. Clara estava de pé diante de um fogão maciço de 6 bocas, de costas para mim, cantarolando a melodia enquanto mexia uma panela que cheirava a alecrim e alho. O som torceu algo dentro de mim, a canção da minha falecida esposa, vindo da boca da mulher que poderia estar planejando me matar. Só pegando um copo d'água, anunciei, abrindo um armário que presumi que conteria copos. Em vez disso, encontrei fileiras de taças de cristal delicadas, peças que pareciam que deveriam estar atrás de um vidro em um museu. Tudo nesta casa era para exibição. Os copos estão no armário superior esquerdo, Arthur, Clara gritou, sem nem se virar. Entendi, obrigado. Minha mão alcançou um copo simples, mas, ao fazer isso, a porta do armário se abriu um pouco mais. Escondido atrás do detergente e de uma garrafa de limpa-vidros, um pequeno frasco âmbar escuro chamou minha atenção. Estava fora do lugar. Minha mente, aprimorada por décadas avaliando riscos no negócio de fretes, o sinalizou imediatamente. Você não guarda remédio ao lado de produtos de limpeza. Olhei por cima do ombro. Clara ainda estava no fogão, absorta em sua culinária e seu cantarolar. O frasco estava frio na minha palma. O rótulo estava virado para mim, nítido e claro, como se quisesse ser visto. Cianeto de potássio. Manuseie com extremo cuidado. Os símbolos universais de veneno, a caveira e os ossos cruzados pareciam sorrir para mim. Meu mundo girou em seu eixo. Jorge estava certo. Eles realmente iam me matar. Minha mão começou a tremer e quase o deixei cair. Todos os suspenses policiais que eu já assisti, todas as reportagens sobre uma herança de família que deu errado, tudo estava acontecendo comigo. Isso não era um filme. Era meu filho planejando envenenar seu próprio pai. Quanto seria necessário? Os avisos terríveis do rótulo sugeriam que até mesmo uma quantidade minúscula seria letal. Meu cérebro de empresário calculava probabilidades, enquanto o coração de meu pai se partia em 1 milhão de pedaços. Atrás de mim, os sons da preparação do jantar continuavam. O raspar suave de uma colher de pau contra uma panela, o corte rítmico de uma faca. Ela estava completamente alheia. Não tinha ideia de que eu acabara de encontrar sua arma do crime. Provavelmente achava que era muito esperta, escondendo-a à vista de todos, onde ninguém pensaria em procurar. Mas eu procurei, e agora eu sabia. Forcei meus dedos trêmulos a colocar o frasco de volta exatamente como o encontrei, escondendo-o atrás da mesma garrafa de limpa-vidros azul. Fechei o armário com um clique suave que soou como um tiro na sala silenciosa. Cada movimento tinha que ser normal, casual. Apenas um sogro com sede pegando um copo d'água. Abri a torneira, a água fria espirrando no copo enquanto minha mente corria. A herança de 15 milhões de reais. Esta casa, este estilo de vida. Tudo se encaixou. Eles já tinham feito isso antes. Eu era apenas o próximo nome na lista deles. A água está boa, Arthur. A voz de Clara estava tingida de uma doçura falsa. Está perfeita. Obrigado. Virei-me da pia, o copo frio contra a minha mão, e olhei para ela. Eu a via de forma diferente agora. Cada movimento gracioso parecia calculado. Cada sorriso encantador era uma máscara para uma assassina. Ela havia matado o próprio pai, e agora estava ajudando meu filho a planejar minha morte. A ironia era uma pílula amarga. Ela estava cantarolando a canção de Eleonora enquanto se preparava para me enviar para a cova para me juntar a ela. Mas eu tinha uma vantagem agora. Eles achavam que eu era um velho tolo e desavisado, desesperado por uma reunião de família. Não tinham ideia de que eu conhecia o plano deles, que havia encontrado a arma deles, que podia ver através de sua performance.
Tomei um gole longo e lento de água, dando a mim mesmo um momento para pensar. Quantas outras pessoas estiveram nesta cozinha, sorrindo para eles, confiando neles, apenas para morrer alguns dias depois? Quantos jantares de família foram realizados nesta casa que, na verdade, foram execuções? O cantarolar continuou, aquela bela melodia agora corrompida e sinistra. Afastei-me da pia com o copo d'água na mão, sabendo que o jantar de família que Clara estava preparando era para ser o meu último. A sala de estar agora parecia um palco, e eu era o único na plateia que sabia que a peça era uma tragédia. Léo ergueu os olhos de uma revista quando entrei, seu sorriso o mesmo que eu o ensinara a usar com clientes difíceis quando ele era adolescente. Achou tudo bem, pai? Sim, obrigado. Que cozinha incrível vocês têm. As palavras saíram mais calmas do que eu me sentia. Vocês dois construíram uma bela casa aqui. Escolhi deliberadamente uma grande poltrona de couro que me dava uma linha de visão clara para a porta da cozinha. Léo, ocupado demais fazendo o papel de anfitrião gracioso, não pareceu notar meu posicionamento estratégico. Daqui, eu podia observar cada movimento da Clara. Então, me fale sobre este mercado imobiliário do Rio, eu disse, precisando manter o foco de Léo em mim e longe da minha vigilância sutil. Parece que vocês entraram na hora certa. Fomos muito afortunados com alguns de nossos investimentos, ele respondeu, usando a mesma frase vaga de antes. O verdadeiro segredo é saber quando assumir um risco calculado. Pela porta, eu podia ver Clara se movendo entre o balcão e o fogão. Várias garrafas de vinho tinto de aparência cara estavam abertas na ilha de mármore. Uma hora atrás, eu teria ficado impressionado. Agora, pareciam apenas adereços em um plano de assassinato. Arthur, você tem preferência? Tinto ou branco? Ela gritou da cozinha. Vou tomar o que você estiver recomendando, gritei de volta, meus olhos fixos nela enquanto ela selecionava uma garrafa de Cabernet. Léo começou uma explicação detalhada sobre as vinícolas da Serra Gaúcha, e eu me certifiquei de assentir e dar as respostas apropriadas. Mas minha verdadeira atenção estava na cozinha, onde Clara estava servindo 3 taças do vinho tinto escuro. Ela colocou 2 das taças de um lado da ilha, perto da janela. A terceira taça ela manteve perto do fogão. Meu coração começou a bater forte quando ela olhou para a sala de estar, verificando se estávamos observando. Léo estava no meio de um monólogo sobre diferentes variedades de uva, completamente alheio. Clara então se abaixou para o armário inferior, o mesmo onde eu acabara de encontrar o frasco de veneno. O tempo pareceu desacelerar enquanto ela pegava o pequeno recipiente âmbar. Seus movimentos eram rápidos e praticados. Não era a primeira vez que ela fazia isso. Algumas gotas claras caíram de um pequeno conta-gotas na taça de vinho mais próxima dela. 1, 2, 3. Ela deu uma leve girada na taça, o veneno desaparecendo no líquido vermelho escuro. O frasco desapareceu de volta em seu esconderijo. E é isso que realmente separa um bom vinho de um ótimo vinho, Léo estava dizendo, sua voz soando como se viesse de longe. Um ótimo vinho misturado com um veneno letal, pensei sombriamente, enquanto observava Clara arrumar as 3 taças em uma bandeja de servir elegante e moderna. A taça envenenada ainda estava na mesma posição. Gravei sua localização em minha memória. Ela estava cantarolando novamente. A canção de Eleonora, a mesma melodia que minha esposa cantava enquanto cozinhava o almoço de domingo para nossa pequena família. Agora era a trilha sonora para minha própria execução planejada. Senhores, o vinho está pronto, anunciou Clara, sua voz pingando calor teatral enquanto emergia da cozinha segurando a bandeja. Léo pulou de pé. Finalmente, estou com sede. Levantei-me mais devagar, minha mente um turbilhão de cálculos. A taça envenenada estava do lado direito da bandeja, mais próxima da mão que ela usava para firmá-la. Ela sabia exatamente qual era para mim. Isso já devia ter acontecido há muito tempo, disse Léo, colocando o braço em volta do meu ombro enquanto caminhávamos para a sala de jantar. Uma família, todos juntos novamente. Família. A palavra tinha gosto de cinzas na minha boca. Meu filho estava me levando para o jantar como um cordeiro para o matadouro, sua voz cheia de falso sentimento, enquanto sua esposa carregava minha sentença de morte em uma bandeja de prata.
A mesa de jantar era uma extensão polida de madeira escura, refletindo a luz do lustre de cristal acima. 3 lugares estavam arrumados com simetria perfeita. Era lindo e aterrorizante, como tudo mais nesta casa. Enquanto nos aproximávamos da mesa de jantar, posta com porcelana fina que brilhava à luz de velas, Clara colocou a bandeja com as taças de vinho no centro, a envenenada esperando para ser pega. As velas tremeluziam sobre o mogno polido enquanto Clara orquestrava nossos lugares, como uma diretora posicionando atores para uma cena fatal. A sala de jantar era tirada de uma revista, o lustre de cristal lançando 1000 pequenos arco-íris através das taças de vinho. Cada prato provavelmente valia mais do que o salário semanal do meu encarregado. Arthur, você se senta aqui, na cabeceira da mesa, disse ela, gesticulando para a cadeira que ficava mais longe de qualquer porta. O lugar de honra para nosso convidado. Léo sentou-se à minha direita e Clara ocupou o lugar à minha esquerda. Eles me encurralaram, um triângulo perfeito de falsa intimidade. A coisa toda parecia assustadoramente ensaiada. Um brinde, declarou Léo, erguendo sua taça de vinho com um floreio. Aos reencontros de família. Clara ergueu a dela em perfeita sincronia. À cura de velhas feridas e aos novos começos. Minha taça estava diretamente na minha frente. À luz de velas, o cabernet envenenado parecia rubis líquidos. Belo e mortal. Eu podia sentir seu aroma rico e frutado. Não havia nenhum indício do cianeto que pararia meu coração em minutos. Agradeço o sentimento. Comecei, minha voz surpreendentemente firme, mas tive que parar de beber. O sorriso de Léo vacilou. Um lampejo de surpresa, depois aborrecimento. Desde quando? Você sempre adorou uma boa taça de tinto com o jantar. Ordens médicas, eu disse, a mentira vindo facilmente. Meu novo remédio para a pressão alta. Não combina com álcool. Eu vi então um microsegundo de uma rachadura na máscara de anfitriã perfeita de Clara. Foi um olhar fugaz de pura frustração. Ah, claro! Léo se recuperou rapidamente, mas lançou um olhar para Clara, um olhar que dizia, e agora? Sua saúde é a coisa mais importante. Eles tinham um plano B. Claro que tinham. A Clara faz um suco natural incrível, ele continuou. Seu entusiasmo agora soando forçado, uma mistura de maçã com cranberry. É fantástico. Você vai adorar. A pequena piscadela que ele deu à esposa não foi brincalhona. Foi um sinal. O plano B estava em andamento. O que quer que estivesse naquele suco seria tão letal quanto o vinho. Vou buscar agora mesmo, disse Clara, levantando-se de sua cadeira com um renovado senso de propósito. Sua decepção havia sido substituída por uma determinação fria. Enquanto ela estava na cozinha, Léo preencheu o silêncio com uma conversa nervosa sobre o estilo de vida do Rio, suas palavras saindo um pouco rápido demais enquanto ele olhava para o relógio. Temos algumas coisas emocionantes planejadas para amanhã, disse ele, e então se corrigiu rapidamente. Quero dizer, esperávamos que você considerasse ficar para o fim de semana. Poderíamos te mostrar a cidade, planos que dependiam de eu não sobreviver à noite. O zumbido de um liquidificador começou na cozinha. Funcionou por um tempo extraordinariamente longo. Mantive Léo engajado, fazendo-lhe perguntas sobre a casa. Tudo enquanto me esforçava para ouvir o que estava acontecendo no outro cômodo. Ouvi a porta da geladeira abrir e fechar várias vezes. O tilintar de copos, o derramar de líquido. O processo parecia excessivamente complicado para um simples suco. Aqui estamos. Nossa mistura especial, anunciou Clara ao retornar, carregando uma elegante jarra de vidro cheia de um líquido vermelho escuro. Cubos de gelo tilintavam contra fatias de laranja e cranberries flutuantes. Era uma apresentação profissional projetada para mascarar um assassinato. Arthur, você simplesmente tem que provar isso. Ela serviu um copo alto e o colocou na minha frente, seus movimentos precisos. Ambos me observavam, seus olhares intensos, esperando que eu levasse o copo aos lábios. Parece maravilhoso, eu disse, escolhendo minhas palavras com cuidado, mas ainda estou bem cheio de toda aquela água. Talvez eu tome um pouco com a sobremesa? Não gostaria de estragar meu apetite por aquele bife Wellington com cheiro delicioso. A insistência de Léo foi imediata. Vamos, pai, só um gole. A Clara se esforçou tanto. A pressão estava aumentando. O desespero deles começava a vazar pelas frestas de sua performance.
A voz de Léo estava um pouco aguda demais, e as mãos de Clara estavam firmemente entrelaçadas em seu colo, enquanto ela se inclinava ligeiramente para a frente em sua cadeira. Por favor, Arthur, ela ronronou, seu tom uma mistura de súplica e comando. Só uma provinha. Por mim? Ela era como um predador enroscada e pronta para atacar se eu resistisse mais. Eles tinham muito em jogo nesta noite para me deixar ir embora. Empurrei minha cadeira para trás da mesa, fingindo um olhar de contentamento satisfeito. Com licença, eu disse, levantando-me. Só preciso usar o banheiro antes de mergulharmos nesta refeição maravilhosa. Ao me levantar, vi-os trocarem um olhar de fração de segundo que confirmou tudo. Eles não tinham a menor intenção de me deixar sair vivo desta casa. O corredor se estendia diante de mim, uma tábua de salvação. As paredes estavam forradas com fotos emolduradas, a formatura de Léo, seu casamento com Clara, férias na Toscana, uma galeria de uma vida feliz, toda financiada com dinheiro de sangue. Cada passo que dei em direção ao lavabo pareceu deliberado, medido. Mover-se rápido demais trairia meu pânico. Lento demais poderia deixá-los desconfiados. Só preciso me refrescar antes de comermos. Gritei por cima do ombro, minha voz afinada em uma nota de polidez casual e idosa. A porta do banheiro se fechou atrás de mim. Girei a fechadura, o som ecoando na pequena sala de azulejos de mármore. Pela primeira vez em horas, eu estava sozinho com meu conhecimento e meu terror. Minhas mãos tremiam enquanto eu tirava o celular do bolso. Sinal cheio. Graças a Deus. Disquei 190, baixando o volume ao máximo e pressionando o telefone firmemente contra minha orelha. Polícia Militar, qual a sua emergência? Meu nome é Arthur Viana. Sussurrei. Minha voz mal um ruído. Meu filho e minha nora estão tentando me envenenar. Senhor, pode falar mais alto? Você está em perigo imediato? Sim, mas tenho que sussurrar. Estou trancado no banheiro deles. Eles tentaram me envenenar 2 vezes esta noite. Acho que é cianeto de potássio. O tom do atendente mudou instantaneamente, aguçando-se com urgência profissional. Qual a sua localização? Dei a ele o endereço da Barra da Tijuca, minha voz quebrando sob a tensão. Através da madeira grossa da porta, eu podia ouvir as vozes abafadas de Léo e Clara, o tom normal, provavelmente discutindo o próximo passo, agora que eu estava fora da sala. Encontrei o frasco de veneno na cozinha deles, continuei em um sussurro frenético. Eu a vi colocar no meu vinho, e tenho certeza que está no suco também. Eles mataram o pai dela da mesma forma pelo dinheiro da herança no ano passado. Senhor, permaneça na linha comigo. Viaturas estão sendo despachadas para sua localização. Existem outras armas na casa? Não sei sobre armas de fogo. O veneno é o que eles estão usando. Eles pensam que sou apenas um velho no banheiro? Quantos indivíduos estão na casa com você? 2. Meu filho Léo e sua esposa, Clara. Eles estão me esperando na sala de jantar. A voz calma e firme do atendente era uma âncora na minha tempestade de medo. As viaturas devem chegar em aproximadamente 15 a 20 minutos. O senhor pode permanecer em um local seguro até que cheguem? 20 minutos. Parecia uma vida inteira. Tenho que voltar lá, sussurrei. Se eu ficar aqui por muito tempo, eles saberão que algo está errado. As bebidas envenenadas ainda estão na mesa de jantar. O frasco de cianeto está debaixo da pia da cozinha, atrás do limpa-vidros. Não toque em mais nada, senhor. Deixe os policiais cuidarem das provas. Mantenha seu celular com você, mas certifique-se de que não esteja visível. Dei descarga e abri a torneira, criando os sons de uma atividade normal. Olhei para mim no espelho. Parecia ter 100 anos, mas havia um fogo em meus olhos que eu não via desde que Eleonora morreu. Era o fogo da sobrevivência. E se eles tentarem me forçar a beber algo, recuse, senhor. Dê qualquer desculpa que puder. A ajuda está a caminho, senhor Viana. Entendido. Estou voltando agora. Encerrei a chamada, deslizei o celular de volta no bolso, respirei fundo e me preparei para a atuação da minha vida. Eu era o pai desavisado, pronto para o jantar, completamente inconsciente de que seu filho e nora estavam planejando que a sobremesa fosse seu prato final. Uma batida na porta. Pai, tudo bem aí? A voz de Léo. A sobremesa está quase pronta. Já estou saindo, filho.
Destranquei a porta e voltei para o corredor, caminhando em direção à sala de jantar, sabendo que, em menos de 20 minutos, esta casa de mentiras estaria fervilhando de policiais. E a vida do meu filho, como ele a conhecia, estaria acabada. A sala de jantar era um cenário montado para o meu ato final. Clara havia colocado uma elaborada torta de maçã no aparador, o vapor subindo de sua crosta perfeitamente dourada. Horas atrás, pareceria deliciosa. Agora, era apenas mais uma arma em potencial. Arthur, assei esta só para você, ela piou, uma faca de servir em riste sobre a sobremesa. O Léo me disse que é a sua favorita. Parece incrível, Clara. Obrigado, eu disse, olhando discretamente para o meu relógio. Mais 15 minutos. Mas estou absolutamente satisfeito com aquele jantar maravilhoso. Acho que preciso deixar assentar um pouco. O sorriso de Léo era tenso, seu entusiasmo forçado. Vamos, pai, só uma fatia minúscula. A Clara passou a tarde toda na cozinha fazendo-a. Desviei novamente, mudando de assunto. Me fale mais sobre este bairro. Vi umas casas inacreditáveis na vinda para cá. O mercado deve estar aquecidíssimo. A conversa fiada estava me comprando segundos preciosos, mas eu podia sentir a frustração deles aumentando. Léo não parava de checar o celular. Os nós dos dedos de Clara estavam brancos enquanto ela segurava o cabo do servidor de torta. E então eu ouvi o som da salvação, portas de carro batendo lá fora. Não uma, mas várias. Léo franziu a testa, olhando para a frente da casa. Que estranho, não estamos esperando ninguém. Passos pesados e decididos rangeram no cascalho da entrada. A campainha tocou sua melodia, seguida imediatamente por uma batida alta e autoritária que vibrou através da pesada porta da frente. Eu atendo, disse Léo, sua expressão mudando de aborrecimento para confusão. Clara o seguiu para fora da sala de jantar enquanto eu permanecia sentado, meu coração batendo com uma mistura de terror e profundo alívio. Polícia Militar. Recebemos uma chamada do 190 relatando uma possível tentativa de envenenamento neste endereço. A voz de Léo era um suspiro sufocado. Envenenamento? Policial, deve haver algum engano. Levantei-me e caminhei calmamente para o grande hall de entrada. 3 policiais uniformizados preenchiam a porta, sua presença sólida transformando instantaneamente a opulenta entrada em uma cena de crime. Policiais, eu disse, minha voz clara e forte. Eu sou Arthur Viana. Eu fiz a ligação. A cor sumiu do rosto de Clara. Ela parecia uma boneca de porcelana que acabara de ser estilhaçada. A confusão de Léo se transformou em puro horror quando a realidade da situação desabou sobre ele. Pai, o que você fez? Eu pedi ajuda, filho, respondi, minha voz desprovida da emoção que se agitava dentro de mim. Eu liguei quando percebi que você me convidou aqui para me assassinar. O policial líder deu um passo à frente, seus olhos em mim. Senhora Viana, pode nos mostrar os itens que mencionou na chamada? Gesticulei de volta para a sala de jantar. As taças de vinho e suco envenenados estão na mesa. O frasco de cianeto de potássio está na cozinha, debaixo da pia, escondido atrás de uma garrafa de limpa-vidros. As negações de Léo começaram, frenéticas e desesperadas. Isso é loucura! Nós nunca machucaríamos meu pai. Ele deve estar confuso. Talvez esteja tendo algum tipo de episódio médico. Mas Clara estava em silêncio. Sua mente fria e calculista já estava analisando as probabilidades, as rotas de fuga. Seu silêncio era mais condenatório do que as mentiras em pânico de Léo. 2 dos policiais seguiram em direção à sala de jantar, enquanto o terceiro foi para a cozinha. Em instantes, eles estavam tirando fotos e cuidadosamente ensacando o vinho e o suco que eu me recusei a beber. Encontramos o frasco, gritou o policial da cozinha. Está exatamente onde ele disse que estava. O rosto de Léo ficou pálido. A evidência era real, era física, era inegável. Senhor, você está preso por tentativa de homicídio, disse o policial líder, puxando um par de algemas. Pai, por favor, a voz de Léo quebrou quando o aço frio se fechou em torno de seus pulsos. Diga a eles que é um mal-entendido.
Por favor, eu finalmente encontrei seus olhos e soube que seria pela última vez como homens livres. Você deixou de ser meu filho no momento em que decidiu me matar pelo meu dinheiro, eu disse, as palavras cortando uma vida inteira de promessas quebradas e minha própria cegueira voluntária. A prisão de Clara foi silenciosa e eficiente. Ela não lutou. Ela não implorou. Ela apenas me encarou e em seus olhos não vi nada além de ódio puro e frio. Atraído pelas luzes piscando, Jorge apareceu de sua casa ao lado. Eu tentei avisá-lo sobre esses dois, disse ele a um dos policiais. Eu sabia que algo estava terrivelmente errado aqui. Obrigado, Jorge, eu disse, enquanto Léo e Clara eram levados para viaturas separadas. Você salvou minha vida. Uma pequena multidão de vizinhos se reuniu na rua, seus rostos iluminados pelas luzes vermelhas e azuis piscantes, todos assistindo silenciosamente ao espetáculo da riqueza e do privilégio desmoronando sobre si mesmo. A magnífica casa, que parecia tão impressionante apenas algumas horas atrás, agora parecia o que era: uma tumba, um monumento à ganância construído com dinheiro de sangue. Enquanto as viaturas da polícia se afastavam, levando meu filho e sua esposa noite adentro, eu fiquei sozinho na entrada da garagem onde havia chegado com tanta esperança tola. A justiça estava apenas começando, e a parte mais difícil, viver com a verdade do que minha família havia se tornado, ainda estava por vir. Os meses que se seguiram, de junho a setembro, foram uma névoa miserável de consultas jurídicas, depoimentos de provas e longas noites sem dormir. Vendia a Viana Logística Global, precisando do capital para a batalha legal e descobrindo que não tinha mais coração para o negócio. Minha casa em Belo Horizonte estava cheia de fantasmas, então aluguei um apartamento pequeno e estéril no Rio para ficar perto dos procedimentos. A mídia foi implacável. Magnata mineiro sobrevive a plano de envenenamento do filho. Jorge foi minha rocha durante tudo isso, me ligando a cada poucos dias, um lembrete constante de que eu havia feito a escolha certa, embora impossível. 15 de setembro era um dia claro e ensolarado no Rio de Janeiro. Dentro do Tribunal de Justiça, a sala de audiências formal e com painéis de madeira parecia surreal. Lá, na mesa dos réus, sentavam-se meu filho e sua esposa, ladeados por seus advogados caros. A promotoria apresentou seu caso com eficiência brutal. O frasco âmbar de veneno apresentado ao júri em um saco de provas transparente. Os laudos laboratoriais confirmando a presença de cianeto, tanto no vinho quanto no suco. Os registros financeiros que pintaram um quadro claro da súbita herança de Clara e seus gastos subsequentes e luxuosos. Jorge subiu ao banco das testemunhas e recontou seu aviso nervoso, seu depoimento pintando um quadro vívido daquela tarde terrível. Então, foi a minha vez. Senhor Viana, começou o promotor, por favor, diga ao tribunal, com suas próprias palavras, o que aconteceu na noite de 20 de junho. Eu contei tudo. A descoberta na cozinha, assistir Clara envenenar a taça, a ligação desesperada e sussurrada para o 190 do banheiro. O júri ouvia, seus rostos uma mistura de horror e pena, enquanto eu descrevia como era atuar pela minha vida enquanto meu próprio filho me servia o jantar. A defesa tentou me pintar como um velho senil e paranoico, mas minha lembrança lúcida dos fatos, apoiada por uma vida inteira administrando um negócio complexo, desmontou sua narrativa. O senhor tem certeza absoluta do que testemunhou, senhor Viana? Perguntou o promotor. Eu a vi colocar o veneno na minha bebida com meus próprios olhos, eu disse, minha voz ressoando com convicção. Meu filho me convidou para jantar com a intenção de me assassinar pelo meu dinheiro. As palavras pairaram no tribunal silencioso, uma acusação de tudo o que uma família deveria ser. O depoimento de especialistas sobre a letalidade do cianeto se seguiu. Investigadores financeiros detalharam a linha do tempo da herança. E o mais condenatório de tudo, a Polícia Civil havia reaberto a investigação sobre a morte do pai de Clara, encontrando uma série de paralelos suspeitos. Os argumentos finais da defesa foram fracos, agarrando-se a palhas sobre produtos de limpeza armazenados incorretamente e um simples jantar que deu errado. Mas a evidência era uma montanha que eles não podiam escalar. O júri ficou deliberando por 6 horas. Quando retornaram, a expressão sombria do presidente do júri dizia tudo. Em todas as acusações, nós, o júri, consideramos os réus
culpados. Uma onda de profundo alívio e de um desgosto avassalador me invadiu. A justiça foi feita, mas o preço foi todo o meu conceito de família. O juiz foi rápido. Por tentativa de homicídio e conspiração, Léo foi condenado a 30 anos de reclusão em regime fechado. Pelo assassinato de seu pai e pela tentativa contra a minha vida, Clara também recebeu 30 anos. Os 15 milhões de reais foram ordenados a serem devolvidos ao espólio de seu pai. Enquanto levavam Léo algemado, ele olhou para mim uma última vez, sua voz um apelo quebrado. Pai, eu nunca quis que chegasse a esse ponto. Você deixou de ser meu filho quando escolheu o dinheiro em vez de mim, eu disse, as palavras com gosto de cinzas. Clara permaneceu silenciosa e fria até o fim, seu rosto uma máscara de desafio sem remorso. Saí do tribunal e entrei no sol ofuscante do rio, sentindo-me ao mesmo tempo vazio e estranhamente livre. A longa viagem de volta para Belo Horizonte foi uma jornada em direção ao que restava da minha vida. A paisagem das estradas mineiras parecia diferente desta vez, mais limpa, como se a verdade tivesse queimado todas as ilusões. Com a ajuda de Jorge, empacotei o apartamento do Rio, peguei uma parte do dinheiro da herança recuperado e criei um fundo de bolsa de estudos para estudantes de ética nos negócios na UFMG. Parecia algo que Eleonora teria querido, transformar algo tão mau em algo bom. Meses depois, sentado na minha sala de estar em Belo Horizonte, cercado por fotos antigas que agora contavam uma história muito diferente, eu finalmente entendi. Sobreviver não é apenas enganar a morte, é aprender a viver depois que a confiança foi assassinada. A justiça foi servida, mas veio ao custo de tudo que eu pensava que sabia. Aprendi a lição mais dura de todas, que as traições mais profundas muitas vezes vêm daqueles que mais amamos e que a verdadeira força é encontrada no ato silencioso e solitário de sobreviver a elas. Fim da história.